A vida é feita de escolhas. E se eu não tivesse viajado para aquele lugar, se eu não tivesse ido conhecer aquela pessoa, se eu tivesse resolvido ter outra profissão, a vida pode pregar surpresas pra gente. Às vezes até virar uma esquina faz com que você não encontre talvez uma pessoa muito importante na sua vida. A gente faz escolhas todos os dias. Todos os dias a gente decide como pode ser o nosso futuro ou como não pode ser. No filme Um Homem de Família, dos anos 2000, você vai conhecer Jack Campbell, que é um homem muito bem sucedido, é um executivo de Wall Street, solteiro, multimilionário, que prioriza a sua carreira acima de tudo. Só que um belo dia, ele vai ter a oportunidade de ter uma amostra de como seria a sua vida se ele tivesse feito outras escolhas. Vem comigo, vamos aqui conhecer um pouco mais sobre essa obra que tem um viés tão gostoso, natalino, e que faz a gente refletir também sobre as nossas escolhas. Olá, gente fina, eu sou Angélica Hellish. Estamos aqui no mês de dezembro, que é um mês que mexe muito com as pessoas, né? Você pensa muito sobre a vida, tem gente que aguarda com muita ansiedade o Natal. Para algumas pessoas é uma época bem reflexiva, né? Esse filme, Um Homem de Família, dos anos 2000, ele mexe muito comigo, né? Tanto que eu terminei de assistir ele há pouco. E foi um sufoco não borrar a maquiagem aqui, viu? Porque ele é bem emocionante. E é um filme com Nicolas Cage, né? Que é uma figura muito querida, muito conhecido pelos seus filmes de ação, né? E ele tava numa fase nos anos 2000 também, que eu vou comentar um pouquinho quando eu for falar dele. Mas esse filme é um pouco diferente do que ele tava fazendo na época. Para você que gosta muito desses filmes natalinos, eu gosto também. Inclusive eu vivo brincando que para mim Senhor dos Anéis é um filme natalino, né? Mas é porque já virou aqui em casa uma recorrência, né? A gente assistir Senhor dos Anéis no Natal. Mas eu gosto muito de Felicidade Não Se Compra, Simplesmente Amor, né? São filmes que realmente são legais de assistir no Natal. Eu sei que nessa época a gente costuma ficar bombardeado de filmes natalinos, né? Histórias românticas e dramas românticos. Mas esse filme aqui, eu acho que ele tem um quê a mais, sabe? Ele é um filme que ele realmente faz a gente refletir de uma maneira positiva, né? Até porque eu acho que esse filme ele não julga uma boa ou uma má escolha. E sim, ele é um grande e se, né? E se fosse assim, né? Então eu quero muito poder conversar com vocês aqui. Eu já peço logo no começo o like, tá? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ajudar o nosso canal a crescer. E agora vamos conversar um pouquinho então sobre o filme, sobre a produção, e depois eu falo para vocês alguns trechos do filme que são maravilhosos, muito emocionantes, e se você nunca assistiu, eu acho que você não vai terminar com os olhos secos, não. Vamos lá então? Jack Campbell thought he had everything. Merry Christmas. I'm giving everything I've got to this deal. You're a credit to capitalism, Jack. Then one day, his past caught up to him. Kate Reynolds. She was my girlfriend in college. I almost married her. But instead you left her. I took the road less traveled. And fate What? Him? Me. gave him a glimpse What do you need, Jack? I got everything I need. Yeah? You just remember that you brought this on yourself. at what his life could have been. O filme é dirigido pelo diretor Brett Ratner. Na época, um pouco antes dessa produção, ele estava inclusive fazendo A Hora do Rush, né? E para ele, inclusive, foi apresentado assim um roteiro, só que ele falou que estava mais interessado em terminar a produção da Hora do Rush. Só que alguém falou assim: não, dá uma lida no roteiro. E ele deu uma lida no roteiro do David Diamond e do David Weisman. E ele achou interessante, porque se você pensar nesse filme, no jeito como ele é apresentado, ele realmente
recorda A Felicidade Não Se Compra, né? Você ter uma amostra de como seria a sua vida de outra maneira. Ele gosta muito do final, né? Uma coisa que no filme nem todo mundo aprova, né? As pessoas gostam de finais fechados, que não deixem nada à imaginação. Esse filme ele deixa um final aberto, eu vou falar um pouco também sobre isso. Mas o interessante é que ele, assim que leu o roteiro, ele falou, olha, eu quero fazer. Me interessei. Pro Nicolas Cage, que é o ator principal, ele e até a Leone, né? Pro Nicolas Cage também foi a mesma coisa. Ele estava numa fase que ele tinha feito filmes como 8mm, Vivendo no Limite. Ele estava querendo fazer papéis mais sérios na carreira dele. Ele não queria fazer uma comédia romântica, uma comédia meio dramática. Só que quando ele foi assistir A Hora do Rush, ele falou assim, ele gostou da energia do diretor, sabe? E ele falou assim, que legal, então me interesso, quero fazer sim. Depois eles também tiveram um pouquinho de trabalho para poder definir o papel principal, que é o da Kate, né? Que é a esposa do personagem do Nicolas Cage, o Jack, no filme. Tinha que ser uma atriz versátil, que conseguisse passar emoções. E até a Leone chamou atenção, né? Então ela acabou ficando com o papel. O filme também tem vários coadjuvantes muito legais, sabe? Tem o Jeremy Piven, o Saul Rubinek, o Don Cheadle. O Don Cheadle ele tem um papel importante aqui na história. Porque, na verdade, ele vai fazer o papel do anjo aqui na história. E ele é um anjo também bem diferente daquele anjo que a gente tem em Felicidade Não Se Compra. A música é do Danny Elfman. E, gente, essa música desse filme, ela é maravilhosa. É uma música do Danny Elfman que mexe com as nossas emoções, sabe? Ela eleva. No momento certo, ela tem um tom mais triste. Ou então no momento de felicidade, de exultação. Ela consegue acompanhar muito bem o ritmo do filme. Então eu acho que se você tiver oportunidade, escute a trilha sonora deste filme, que para além das músicas famosas que tocam de maneira incidental aqui, é uma belíssima trilha sonora, que é um trabalho muito bem feito. O filme na época teve críticas mistas, né? Inclusive nos cinemas estava, por exemplo, Náufrago, O Que as Mulheres Querem. Então ele, com o tempo, ele foi ganhando culto, né? Como muitos filmes de sucesso, né, que acabam virando filmes eternizados, né, onde as pessoas vão reassistindo, se emocionando, alugando DVD ou então comprando DVD. Então, na verdade, apesar de na época ele não ter feito muito sucesso, ele não chegou a, por exemplo, dar prejuízo, mas ele não teve um retorno esperado. Mas é um filme que com certeza muitas pessoas gostam. E eu acho que se você está aqui também, você também gosta, né? E eu acho interessante, assim, as escolhas de cast, né? Porque sempre tem essas histórias e nesse filme aqui também tem uma história curiosa. Eu queria imaginar aqui junto com vocês e você me falar aí nos comentários o que você acharia se em vez do Nicolas Cage fosse o Adam Sandler. Pois é, né? Eu também não acho que ficaria muito legal, não. Acho que ele não tem o mesmo pique e tem algumas nuances nesse personagem aqui que é importante ter o Nicolas Cage. Aquela atuação Nicolas Cage xamânica, né? Onde ele tem uma empáfia, né? Ele tem aquela atuação onde ele é muito intenso, né? O Nicolas Cage, né? Então seria, talvez, o pessoal pensou no Adam Sandler. E por sinal também, em vez do Don Cheadle, talvez fosse Chris Rock, que também, não sei, né? A gente não sabe. Talvez o filme não fosse tão legal, né? Com esses atores, né? A gente não tem como prever. É um grande e se também, não é verdade? E vamos começar a falar um pouco sobre o filme. O filme começa já com uma cena clássica de aeroporto, né? Um casal, Nicolas Cage e Téa Leoni, se despedindo. Ele tá prestes a ir para Londres, porque ele vai dar um passo à frente na carreira dele. Eu te amo tanto, nada vai nos separar. Não é uma viagem para Londres que vai nos separar. Inclusive, a cena é bem triste, porque ele dá um grande abraço e um beijo nela, e ela tem a impressão que ele vai ficar, só que ele confirma que ele vai embora e depois ele se despede dela, né? O filme já corta para o futuro, onde o Nicolas Cage está ali num apartamento luxuoso, deitado numa cama com aqueles lençóis, né, de sei lá eu quantos fios, né, egípcios, cantando ali, Luciano Pavarotti, se preparando para ir para o trabalho.
vivendo uma vida ali, né? Que é uma vida dos sonhos de muita gente. Inclusive, ele tá com uma mulher muito bonita ali, passou a noite com essa mulher. Ele tá falando pra ela assim, volte mais tarde. Aí ela fala, mas hoje é Natal, né? Eu vou ficar com a minha família, eu vou pra Nova Jersey. E aí ele fala, nossa, Nova Jersey, você vai encarar um maior trânsito, né? Então, na verdade, ele tá dando a entender, pô, em vez de você ir pra lá ficar com a sua família, fique comigo, né? E ela se despede dele, fala, foi bom ficar com você, Jack. E ele vai lá curtir a vida dele lá, cantar, desce o elevador cantando, paquerando a coroa ali na descida do elevador, né? Que ele fica flertando com uma coroa, brincando com ela, falando pra ela largar o marido e ficar com ele. E o Jack tem a vida dos sonhos, né? Você vê visivelmente que a Kate não faz parte da vida dele. Ele é um homem solteiro, rico, poderoso, porque então, nesse futuro, mostra pra gente o Jack presidente ali daquela empresa, ele é um chefão numa empresa de Wall Street, e tá lá todo mundo trabalhando ali nessa época natalina. Ele fica pegando no pé de um dos caras lá, que o cara tem família, ele tá na reunião e quer voltar logo para casa. E ele fala assim, nós estamos prestes a fazer uma grande aquisição, a empresa vai ganhar 120 bilhões, um negócio assim, e você tá pensando em voltar para casa, para sua família, né? Então, ele tá realmente ali focado ali. Ele, como aparentemente não tem família, parece que tem uma tia, né? Dá a entender que ele tem uma tia lá que ele prometeu aparecer, mas também já tá cancelando, né? Mais pra frente vai mostrar ele cancelando, cheio de poder, né? Um cara muito sagaz, um cara de sucesso, é um cara elogiado pelos chefes ali, pelos donos da empresa. E ele recebe inclusive um recado, de uma ex-namorada, que é justamente a Kate, pedindo para ele aparecer no local lá, no estúdio e tal. E aí ele fala assim, nossa, que é isso, né? Ele conta para a secretária que ela foi um grande amor da vida dele, que quase que ele não teria essa vida atual, a vida dele poderia ser outra coisa. Aí a secretária fala assim, nossa, você é doido, então vamos ligar para ela. E ele não quer ligar. Quando chega o chefe dele, o dono da empresa, ele fala assim, o que você faria? Você iria reencontrar um amor antigo se a pessoa pedisse para aparecer, pedisse para você aparecer lá? Aí o chefe responde assim, amores antigos são que nem notas fiscais, a gente guarda por 5 anos e depois joga fora. Então, pensamento, né, de descarte, né, aquilo não significou nada, agora é passado, o passado passou, não importa, né. Ele tá muito confortável nessa situação, inclusive marcando reunião para o dia de Natal, né. A secretária fala, nossa, vai todo mundo adorar que você marcou essa reunião, você não tem ideia, né. E assim vai findando essa noite natalina, que lá nos Estados Unidos, diferente daqui no Brasil, eles não celebram a noite de Natal, né? Eles celebram só o dia mesmo, né? A partir da manhã seguinte. E ele tá voltando para casa, ele olha para uma lojinha que tá aberta e ele vai lá, pede eggnog no balcão. O cara fala assim, tá ali no refrigerador, pega lá. E entra um homem, né? Que é o ator, o Don Cheadle, né? Que fala que ganhou na loteria, que foi lá para receber o dinheiro. E o cara tá lá não querendo atender, não querendo dar o dinheiro. E o cara puxa uma arma, esse personagem, né? Que é o Cash. Aí o Nicolas Cage tá lá olhando na loja e fala, meu Deus, né? Caramba, né? E tenta, né? Ele tem uma ação muito corajosa e também muito perigosa, né? Ele fala assim, olha, pro cara, que é o Cash, que tá puxando a arma pro cara do balcão. Fala, olha só, você não quer trocar comigo? Qual que é o valor do seu bilhete? Sei lá, $150? Eu te dou 200, eu compro o seu bilhete e depois você vai para outro lugar tentar, de repente, sacar aí o dinheiro da sua loteria que você ganhou em outro local onde um louco não queira tomar um tiro, né, no balcão, né? Porque, visivelmente, os caras lá devem ser assaltados de maneira recorrente, então desconfiaram dele. Tem uma questão racial aqui também, né? São pessoas visivelmente também racistas, e é interessante porque eles também são asiáticos, então é o racismo do racismo, né? Mas aqui você vê que o cara olha e fala assim, você vai fazer isso por mim? Você vai me dar o dinheiro? Aí ele guarda a arma e fala, ok, então, vamos embora, Jack. Ele chama o cara pelo nome. O Jack sai assim, né? E tal, da loja, paga lá o dinheiro da eggnog e conversa com ele assim, fala, olha, pega aqui o dinheiro então, né, eu espero que você, não, por favor, não faça isso, né,
Tente procurar um outro rumo para sua vida, né? E o personagem, que era ali o cara que quase fez uma besteira, né? Vira para ele e fala assim: ah, você tá tentando me dar conselhos, né? Você tá tentando me dar uma lição de moral aqui, né? Aí ele fala assim: eu tô querendo te ajudar, né? E é interessante a gente até parar essa cena um momento só pra gente analisar, porque você vê, né, a composição da cena. Eles estão parados ali numa esquina, tá nevando, tá de noite, e tem uma cruz ao fundo, né? Você vê essa cruz, aí você remete também a essa questão de felicidade não se compra, porque tem um Deus cristão ali envolvido na história que dá essa segunda chance para esse personagem do felicidade não se compra, e aqui tá a cruz ao fundo, né? Afinal é um anjo que tá presente ali, né? Então ele fala assim: você acha que você tem tudo na vida. E o personagem do Nicolas Cage, o Jack, fala: eu tenho tudo, né? Aí ele fala: então você que pediu por isso, Jack, né? Inclusive ele pergunta, né? Como é que você sabe que meu nome é Jack, né? Ele fala: eu sei quem você é, né? Ele fala assim pro Nicolas Cage: você que pediu isso. Então agora você vai ter que assumir. E aí, ok, né? Ele volta pra casa, né? E vai dormir sozinho. Afinal de contas, a acompanhante que ele tinha chamado não foi. E quando ele acorda numa outra cama, numa outra casa, numa outra vida. E já acorda na maior bagunça, né? Tem isso também do Jack ser um cara um tanto quanto misantropo, né? É um cara que é egocêntrico, é um cara mimado, é um cara que tem poder, então ele tem conforto, poder, ele tem tudo que ele quiser. E ele acorda numa casa normal, de família, do subúrbio de Nova Jersey. Ele acorda do lado de uma mulher. Essa mulher é a Kate, que era essa namorada que ele deixou pra trás. Então ela tá diferente, né? Porque no começo do filme ela tá de cabelo comprido, agora ela tá de cabelo bem curto. E ele já acorda assustadíssimo, né? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui, né? E você vê ali que a Kate, ela tá... É um dia normal no cotidiano de uma família, né? Ele primeiro sai vestindo a roupa desesperado, né? E não faz nada do que ela pediu praticamente. Veste um moletom que ele olha com certo horror, né? E como é o dia de Natal, tem os presentes das crianças, os sogros estão chegando. E ele basicamente veste o moletom dele, um casaco, e quando encontra com o sogro ali que tá entrando, fala: me empresta o seu carro. Aí o sogro fala: não, meu carro não, vai com o seu carro, dá a chave na mão dele. E ele sai avoado, né? E aí ele vai começar a ter as surpresas, né? Porque ele vai chegar, por exemplo, no prédio que ele mora, que é um prédio luxuosíssimo de apartamentos, onde todo mundo conhece ele. O porteiro é muito subserviente com ele, muito simpático. Só que quando ele chega agora, o porteiro já fala para ele nem entrar. Fala: sai daqui, né? Sai daqui. Aqui somente moradores, o senhor não pode entrar. E vem a coroa entrando no prédio também, né? A coroa que ele ficava flertando no elevador, né? E ele fala: Maldi, acho que é Maldi o nome dela. Fala pra ele quem eu sou, né? Esse cara tá doido, tá achando que eu não moro aqui, eu sou dono do maior apartamento desse prédio. Aí ela fala: quem é você, senhor, né? E realmente ali ele não vai conseguir nada, porque ele não é reconhecido, ao contrário, o pessoal tá prestes a chamar a polícia. Quando ele chega no prédio também, onde ele trabalha, também ele é um cara poderoso, então as pessoas ali que são recepcionistas e tal, as pessoas têm aquela simpatia, aquela gentileza. Quando ele chega também, do mesmo jeito, ele é barrado, né? O segurança lá fala para ele assim: olha, o senhor não pode entrar, o prédio tá todo vazio. Aí ele fala: não, mas você tá maluco, eu sou o presidente dessa empresa. Ele mostra na placa. Quando ele olha na placa, não tá o nome dele. Tá o nome justamente daquele cara que é o funcionário que ele meio que ficava criticando, que queria voltar para casa, que era um homem de família, né? Que era um homem que tava querendo voltar para casa para ficar com seus filhos, com a sua família. E aí ele sai um tanto quanto atordoado. É claro que ele tá ali muito perdido, não sabe o que fazer. Quando ele sai do prédio lá, quando ele sai da recepção do prédio que ele trabalhava, aparece o carro dele, né? Que eu acho que é um Porsche, é um carro fantástico. E quem tá na direção? Justamente o Cash, que é o cara que a gente sabe que é o anjo, né? E fala pra ele: entra aqui, Jack, vamos conversar, né? Ele tá furioso, né? Fala: você tá com o meu carro, você me roubou. E aí ele entra: por que você tá com o meu carro? O que aconteceu com a minha vida? Aí o Cash fala pra ele assim: olha, é só uma amostra, né?
Eu falei pra você que você mesmo provocou isso. Agora, então, o pessoal lá em cima, que dá a entender que as entidades divinas, né, ficaram empolgadas com a tua situação, falaram assim, vamos fazer um teste com esse cara. Para algumas pessoas é bem rápido, ele fala, mas para você, do jeito que você é, acho que vai demorar mais. Aí ele fala, como assim? Mas o que eu vou fazer? Eu não consigo mais entrar em casa, eu não tenho mais o meu emprego. Aí ele fala, não, tu vai voltar para a vida que você tem agora. Né? Aí ele fala assim, não, eu não quero sair, por favor, me ajuda e tal. E é engraçado porque o Cash engana ele, né? Fala, ok, vamos passear um pouquinho, eu vou estacionar o carro, a gente sai e vamos conversar um pouquinho, vou te explicar melhor. E aí, quando o Jack sai, ele arranca com o carro, né? Mas ele deixa com o Jack ali, isso é importante, uma sineta de bicicleta, né? Uma campainha de bicicleta, né? Que você usa para poder fazer aquele barulhinho blim, blim, blim. Isso aí também remete a gente a felicidade não se compra, né? Porque tem uma brincadeira com o sino, né? Que quando você escuta os sinos tocando é porque um anjo ganhou as asas. Então aqui também já tem mais uma referência. E aí o Jack, coitado, ele vai se ver perdido, né? Porque ele vai ter que voltar para aquele carro, que é um carro, né, familiar, vai tentar encontrar a casa da onde ele saiu. Inclusive ele vai aparecer procurando com mapa lá de carro, desesperado, não consegue voltar para casa. E ele encontra um cara assim, né, na rua e fala, pô, sabe onde é a rua tal, tal? Aí o cara fala, pô, Jack, apareceu, tá todo mundo te procurando, aqui a Kate tá ligando para todo mundo, tá desesperada, pô, o que aconteceu, cara? Aí ele vira assim, pô, eu te conheço, né? Caso que esse cara é um amigo dele, né? Tanto que quando ele entra lá com o cara fala, pô, vamos entrar um pouquinho aí, porque tu tá meio esquisito. Conversa com ele, é uma casa normal, muito confortável, uma casa suburbana, né? Uma casa legal. Mas ele olha assim, o Nicolas Cage tá maravilhoso, tá? Nesse filme, porque ele olha com um horror, assim, ele olha assim, né? O cara mostrando a poltrona do papai, né? A cadeira do papai. Fala, nossa, o que você achou da poltrona que eu coloquei ali? Ficou legal, né? Aqui é o meu canto, né? E mostra assim, né? Aquela sala assim, que dá pra ver que ele é um cara casado, né? Mas tem aquele espaço que é o espaço masculino dele, que ele acha o ápice ali. E o Jack tá olhando ali meio horrorizado, né? Serve um drink pro Jack. E ele olha as fotos e fala, ah, você é meu amigo, né? O amigo dele, né, que é o Jeremy Piven, né, que é o Arnie, fala, sim, eu sou seu amigo, poxa vida, né, e tal. Então, Jack, vamos lá, você precisa voltar pra casa, né. E aí aparece ele voltando pra casa, a esposa tava lá ligando pra todo mundo, até falar pra ele, nossa, o que você fez, meu, você desapareceu bem na manhã de Natal, a gente passou a noite inteira montando a bicicleta da filha deles, né, que aí a gente vai descobrir que ele tem um casal de filhos, né? Tem uma menininha de 5 anos e tem um bebezinho também, né? De meses. E muito triste com ele, fala, pô, você perdeu o Natal, o que aconteceu? Ele fica meio sem palavras e o Nicolas Cage tá numa vibe assim que ele tá muito revoltado com o que aconteceu. Então, o jeito até como ele trata as crianças e a esposa é com uma falta de paciência total, né? Ele chega e fala com ela assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Aí ela fala assim, poxa, você perdeu tudo, você perdeu o Natal. E ele tá tentando ainda digerir o que tá acontecendo com ele, né? Só que a menininha, essa atriz é fantástica, a gente é maravilhosa, assim, eu tô apaixonada por ela. Ela é um grande destaque do filme também, essa atriz. A atriz é a Mackenzie Vega, né? Agora, claro, já tá uma mulher adulta, né? Esse filme já tem bastante tempo, imagina, é dos anos 2000, né? E ela aqui, ela repara que aquilo ali não é o pai dela. O comportamento é diferente. Então, quando ele olha para ela, ele dá um olhar assim, né? Como se, o que você quer, né? Porque, claro, ele tem as responsabilidades dele enquanto pai também. Então, na verdade, ele tem que ajudar a trocar fraldas do bebê, tem que ajudar a dar o café da manhã pra menina, levar pra escola, eles dividem, né? Ela, a esposa, a Kate, é uma advogada, só que ela é pro bono, né? Ou seja, pra ele é um absurdo isso daí. Ele fala assim, como assim, você é uma advogada pro bono, você não ganha nada ainda por cima? E a personagem da Téa Leoni nesse filme é deliciosa, gente, porque vão ter várias situações ali que são situações de casal, né? Eles já têm intimidade, já são casados há 13 anos. E tem um momento que ele entra no banheiro, ela tá ali dançando, ali no box, ali do banheiro, felicíssima, né? Aí quando ele fala, quem é que vai cuidar das crianças? Aí ela fala, hoje é seu dia, vai lá cuidar você. E aí que ele vai ter essa conversa com a filha, né? Que a filha vai desconfiar que não é o pai,
vai achar que ele é um alienígena, né? E ele vai aceitar, né? Então ela, a partir daí, vai ficar também dando orientações do que o pai fazia, né? Na esperança de que o pai volte um dia. Nessa vida, o Jack, ele é um cara casado, ele trabalha na loja do sogro, que é uma loja grande, vende pneus a varejo, né? Imagina uma pessoa que faz fusões, né? Trabalha com valor de milhões, bilhões, trabalhar com varejo, né? É o fim da picada. Então ele acha isso um absurdo. É uma vida muito, muito boa, mas é uma vida também muito simples. Então ele vai lá pro local de trabalho dele, não sabe o que fazer, como fazer, fica até pedindo ajuda para um funcionário que acha que ele tá com algum probleminha, né? O que aconteceu que o senhor não sabe onde é que é a sua sala, por exemplo. E ele vai avaliando as fotos do casamento que tem na sala, o jeito como esse Jack, nessa realidade é muito diferente dele. Ele é um cara muito refinado, né? Ele é um cara cheio de, né? Por exemplo, a roupa, ele odeia a roupa que o Jack usa, que são roupas comuns, roupas de trabalho também comuns. Ele é um cara que só usa ternos caríssimos. Então ele tem toda uma vida luxuosa mesmo, né? Para ele, essa rotina do subúrbio é uma rotina terrível, tenebrosa, né? Mesmo ele tendo momentos onde ele percebe que a Kate é uma pessoa maravilhosa, que eles têm um casamento muito sólido, que até com essas pisadas na bola que ele dá, como sumir no dia de Natal, ela vai buscá-lo, né? Para ter um momento assim para ter uma intimidade com ele. É aí que toca Wicked Games, né? Do Chris Isaac. E aí ele fala, nossa, você me quer? Essa cena é muito engraçada, né? Você está me querendo? Ela, sim, as crianças estão dormindo, né? Tipo assim, vamos lá, né? E aí ele fala, nossa, começa a elogiar ela, fala que ela é maravilhosa, né? Vem todas aquelas recordações dela enquanto era namorada. Ela fala, você é incrível, como é que você pode estar tantos anos depois, ser tão linda, ser tão maravilhosa? Ela pergunta pra ele, como é que você consegue? Porque você tá esses anos todos comigo e você ainda me olha desse jeito. Aí ela fala assim, pô, então deixa eu me arrumar. Ela bota um vestido bonito, perfume e tal, só que ele finge que tá dormindo, porque ele não tá pronto ainda para ter com ela essa intimidade, né? Eu acho isso muito interessante no filme, sabe? Ele tá dando tempo, né? Porque ele tá querendo entender toda essa situação. E a rotina familiar é aquilo, é cuidar de crianças, levar pra escola. Tem uma mulher lá que é colega do casal ali, né? Mulher casada também, fica dando muito em cima dele. Tem a rotina com os amigos, a rotina na loja. Ele tá muito frustrado com toda essa situação, claro, óbvio, né? Porque você foi colocado numa outra vida. E ele tá tentando entender como é que ele pode sair dessa aí, né? Por sinal, a sinetinha que ele ganhou do anjo, a filha pensa que é um presente e coloca na bicicleta. Fala assim, obrigado, eu tava querendo mesmo uma campainha aqui pra minha bicicleta, né? Reações dele, gente. As reações são ótimas. Ele fala, isso é meu, né? É pra uma criança, né? Ele reage, isso é meu. Aí quando ele vai com a esposa, né? Porque tem que comprar sapatos para as crianças e tem várias lojas que ela precisa ir. A reação dele é horrorosa. Ele chega e fala assim, vamos logo vamos então logo então todas as lojas desse shopping, caramba, dessa porcaria de shopping. Ela fala para ele pacientemente, fala assim, olha, ok, fica então aí olhando as lojas de produtos masculinos que eu vou com as crianças nas lojas lá que precisa comprar sapato, etc. E ele vê uma loja de ternos, né? Que por sinal acho que é Zegna, né, o nome. Essa loja, o Mads Mikkelsen, ele faz propaganda para esses ternos. Aí são ternos chiquérrimos, né? Ele olha lá, o cara fala, você quer experimentar um terno? Ele coloca, e ele, na hora que ele coloca, a postura dele já muda, né? Ele fala assim, eu me sinto uma pessoa melhor com essa roupa aqui, sabe? Como se fosse a roupa que fizesse o Jack, né? Então ele fica ali todo ali elegante. Precisa fazer um arranjo aqui e ali, mas tá bom, como se já estivesse comprando. Aí quando a esposa entra e olha, fala, nossa, você ficou maravilhoso com esse terno, você ficou lindo, lindo, maravilhoso. Aí ela fala, eu concordo, eu vou levar. Aí ela olha o preço, mais de $2.000 o terno. Aí ela fala, não tem condições, desculpa, não tem como você levar esse terno, o valor é muito alto. Aí ele vira pra esposa, pra você ver como tem, né, eu gosto muito do Nicolas Cage e como ele atua com essa malcriação, né, parece uma criança mimada. Ele fala, mas ela ganhou o sapato, né, apontando pra filha, sei lá, de 6 anos.
Aí a esposa fala, mas o sapato dela foi, sei lá, $20. O terno que você quer comprar é 2.000. Ele começa a bater boca com a esposa, o vendedor sai de fininho ali, né? Pra não ficar presenciando isso. E aí ele fala, olha, eu tô muito infeliz, não sei como é que você gosta tanto dessa vida. Essa vida é uma droga, a gente não tem dinheiro, eu trabalho pra caramba nessa loja vendendo pneus, né? E ela fala pra ele, pô, eu fico muito triste que você se sinta dessa maneira com a vida que a gente leva. Isso é tão importante pra você levar esse terno, leva. Não tem problema, qualquer coisa a gente tira da poupança da escola das crianças. E é claro, né, que ele não vai levar o terno, né? Quando eles vêm conversando no carro, ele pede desculpas, né? Porque o comportamento dele foi deplorável. E ele fala, o que aconteceu com a gente, né? A gente se divertia tanto, né? O que aconteceu? Aí ela fala, Jack, não começa com isso, né? E ela vai revelando para ele, conforme eles vão conversando, que na verdade uma pessoa teve um ataque cardíaco. Ele pensa até que é ela. Você teve um ataque cardíaco? Aí não, foi o pai dela, né? O pai dela, ele teve um ataque cardíaco, ele acabou largando a carreira, né, e tal. Eles também estavam vivendo em Nova York, eles viviam em Nova York antes, só que não tem como criar as crianças naquele ambiente. Eles falaram que o apartamento era muito pequeno, aquela vida era uma vida muito complicada para quem quer ter uma família. Tem muito isso, né, nos filmes americanos, né, as pessoas trabalham ali em cidades grandes e vão para os subúrbios, né, para poder morar, porque é mais tranquilo. Então ela fala para ele assim, eu lembro da nossa vida que a gente tinha no Village, né? Que é um bairro muito boêmio de Nova York. Mas não tem como, né? Ele pergunta pra ela como é que de repente já tem uma família. Aí ela fala, fiquei grávida, né? Ele fala, sabia, ficou grávida. Então ele tem essa postura meio beligerante, né? Com ela. Mas ele visivelmente está tentando entender essa situação. Só que até ele entender vai demorar um pouco, né? Porque ele está acostumado realmente a ter outra realidade. Essa realidade para ele é uma realidade frustrante. Ele tem que levar o cachorro direto para fora para poder fazer necessidades na rua, e é cansativo, e é aquilo, é a vida que a gente costuma ter normalmente, né? Que é uma vida de trabalho. Quando a gente quer relaxar, a gente não consegue. E ter filhos pequenos, e 2 filhos pequenos de uma vez, né? É complicado, né, gente? É complicado. Para quem é pai e mãe vai entender o que eu tô falando, né? Você nunca tem tempo para você mesma, às vezes, né? Por sinal, aquela mulher que dava em cima dele também, ele tentou, né, saber o que estava acontecendo, né, aquela conhecida deles que estava dando em cima dele, ele tentou saber o que estava acontecendo, também não deu em nada, né, o amigo falou pra ele uma coisa legal, ele falou assim, que ele fala assim, né, pro amigo, fala, pô, me dá o endereço dessa mulher maravilhosa que ela quer ter um caso comigo. E o amigo dele, o Arnie, fala assim, você é louco, né, todo mundo tem inveja de você, que você tem o melhor casamento, você e a Kate são incríveis, né, os caras fariam qualquer coisa pra poder ficar com a Kate, né? Ele dá até meio a entender, esse amigo dele, que ele também tá de olho na Kate, né? Eu ficaria até assim, né? Pensando nisso, né? Mas tudo bem, foi uma ótima reflexão, né? Que acabou gerando na cabeça do Jack. Mas eles, apesar disso tudo, eles têm uma vida legal. Eles têm uma casa confortável, é uma casa que tem várias prestações para pagar, mas é uma casa deles, né? Vai ser deles totalmente, em breve. Então, os vizinhos, os amigos. Então, o Jack, ele ainda não tem a dimensão do que é o casamento dele e a vida dele, né? Ele, por enquanto, só tá olhando as coisas que ele acha negativas, né? Ele acha coisas bregas, negativas. Só que ele vai ter, sim, uma demonstração de como é que era a vida dele e vai começar a entender. Em outras ocasiões que eles começaram quase a ficar juntos, assim, ele não soube o que falar na hora certa. Ela fala pra ele assim, fala pra mim, né? Tem um lance do bolo de chocolate que é engraçado também. Ela fala pra mim o que você fala, que você sabe que eu gosto. Aí ele começa a chamar ela, você sua safadinha e tal. Ela fala, que é isso, né? Nem toda mulher gosta dessa espécie de brincadeira. E pelo perfil desse Jack nessa realidade, ele é um cara muito romântico, né? Então ele tá tentando entender quem é essa mulher que ele tá do lado. E ele só vai entender quando ele começa a ver os vídeos, né? Porque vai ter o vídeo do aniversário dela. E você vê que eles têm muitas amizades, pessoas muito afetuosas ao lado. E ele tá cantando pra ela, né? O amigo tá tocando piano lá, ele tá cantando ali pra todo mundo, o quanto ele adora, o quanto ele a ama. É muito bonito. E você vê na face do Nicolas Cage ali, interpretando o Jack, que ele entendeu o que ele tá perdendo, né?
Ele entendeu o que ele tá perdendo, o que ele perdeu, né? Que esse e se não era ruim, ao contrário, que tinha lá as suas nuances, às vezes ele achava problemático, às vezes ele acha maravilhoso, né? Então essa parceira fazia com que tudo fosse melhor. Tem uma cena também que é uma cena que é muito boa no filme, muito boa, porque ele dá muito azar, esse personagem, porque não somente ele é jogado nessa vida, como ele é jogado em certas situações-chave, né? E uma das situações onde um homem errar e esquecer, com toda certeza, né, faz com que casamentos aí fiquem estremecidos a esquecer, por exemplo, as datas importantes do casamento, né? Aniversário de casamento. E parece que o Jack, nessa vida, nessa existência, ele é uma pessoa carinhosa, afetuosa, impetuosa. Então, num desses dias ele acorda, vai lá dar uma mamadeira pro bebê, vai ver a menininha e tal, sai da cama, né, com muita preguiça. E quando ele volta pro quarto, ela tá muito feliz com uma caixa enorme para ele. E assim, né, fala assim, olha, calma, eu sei que você deve estar prestes a fazer alguma loucura, mas pelo menos tu abre o meu presente, ela fala pra ele. E aí ela ajuda a abrir, os dois rasgam lá o papel de presente, e aí é um terno. É um terno daquela marca chiquérrima lá, só que é um terno verde, né? Então isso é muito estranho, né? Realmente eu fiquei tentando pensar comigo, quantas pessoas eu já vi por aí de terno verde, sem ser, sei lá, o Coringa... Mas é o que ela conseguiu pagar. Ela falou que era uma ponta de estoque, né? E aí ela fala, agora pode dar meu presente. E não tem presente, né? E tal, né? Ele tenta ali enrolar, né? Fala assim, vou dar à noite seu presente e tal. Só que ela percebe que ele esqueceu, né? E fica muito triste, né? Nossa, como é boa essa atriz para poder expressar primeiro essa alegria esfuziante, né? Quase enlouquecida, e depois essa tristeza, né? Essa coisa de perceber, quando você percebe que a pessoa esqueceu, não lembra uma data tão importante. Só que ele consegue, né? Ele vai conversando com a menininha, com a filha, fala assim, o que eu posso fazer para dar para ela? Joias, né? Aí a menina até fala, uma vez o meu pai colocou o nome da minha mãe numa estrela. E aí ele fala, nossa, mas isso é tão brega, né? Aí ela fala, mas ela adorou. Né? Aí ele pergunta assim, tua mãe costuma ir pra cidade? Chama Nova York de cidade, né? Aí ela fala, você tá tendo uma boa ideia, né? E por aí vai, porque aí eles vão ter uma noite, um restaurante chiquérrimo, né? Tem pessoas que ficam falando assim, mas isso daí não tem coerência, se ele foi pra um restaurante pra poder comer comida cara, beber um vinho, né, relativamente caro, eles vão passar a noite também no hotel. Mas eu penso assim, né, que o filme ele se dá essa liberdade, porque também se é um presente de casamento, talvez seja mais fácil ela não brigar com eles, não ficarem discutindo, né, vai gastar tanto. Tem até um momento que ela assinala, que ela até repara no valor do vinho, né, e fala para ele, nossa, mas esse vinho é $800. Aí ele fala para pedir o vinho da casa. Mas é uma cena tão bonita, porque como ele tá muito confortável nesses ambientes, ele levanta, vai dançar com ela. Aí você percebe que as pessoas todas estão olhando no restaurante, mas não estão olhando com zombaria, estão achando isso bonito, né? Porque talvez as pessoas devessem aproveitar melhor aquele espaço, aquela música que está sendo tocada de piano, né? Inclusive o pianista lá tá olhando sorrindo, né? Porque é legal ver um casal assim apaixonado, dançando. Vão passar a noite, então, num quarto maravilhoso de hotel. E essa noite que eles vão passar também no hotel, você vê que ele já tá feliz e confortável com a situação. Vai ter uma ocasião que o chefão lá, o dono da empresa, vai aparecer justamente nessa loja onde eles vendem os pneus, né? Que tá com o pneu furado, ele aparece lá com uma Mercedes fantástica. E ele, quando vê o carro do cara que era o chefe dele, fala pro funcionário, pode deixar que eu atendo. E é divertido porque ele chega com aquele jeito lá, ele, né, tem essa coisa empresarial, né, a postura do cara, né? Então ele atende o cara, qual o problema com o seu pneu? Tá? E daqui a pouco ele já tá na sala dele, no escritório dele, conseguiu levar o chefe lá para conversar e tá falando sobre fusões, aquisições, sobre coisas do mercado, né? Conhece esse cara importante porque acompanha muito na televisão. E tá lá dando várias opiniões. E o cara dá um corte nele, mas um corte, cara, dá até pena. Que ele fala assim, e o meu pneu, como é que fica então? Né? Aí ele baixa, né? Ele murcha, fala assim, faz assim.
que ele gostou do cara, da conversa do Jack, né? Ele gostou. Aí ele fala, faz assim, vai ficar pronto quando, então? Ah, vai ter que mandar trazer, porque não tem aquele pneu específico para aquele carro ali. Traz o carro lá, então, no edifício onde tem o nosso escritório, que a gente conversa mais. E ele fica super esperançoso, né? Quando ele vai entregar o carro, ele sobe lá, joga as chaves na mão do porteiro e vai lá todo, né, desinibido, né, conversar tanto com o Alan Mintz como o chefão deles, né, que é o Lasseter, né? E ele começa a falar, todo desenvolto, né? Pede emprego, inclusive. Sei que eu sou só um vendedor de pneus lá de New Jersey, mas tenho tino pro negócio e tal. E você percebe que conforme ele vai interagindo com o chefão lá, o Mintz, ele vai ficando cada vez mais desconfiado, né? E o cara gosta dele, né? Pelo jeito ele vai ter chance de ter uma vaga. Tanto que ele fala, ó, Mintz, mostre aí as dependências da empresa pra ele. E quando ele fica sozinho, ele pega e dá uma ameaçada no Jack. Ele fala assim, olha, não sei quem você é, de onde você saiu, como é que você sabe tantas coisas, tantas informações da empresa, sobre mim, sobre o Lester. Eu mato um leão por dia. Você tá pensando o quê? Quem você é pra chegar aqui? O jeito como o Jack, né, barra Nicolas Cage responde a essa ameaça é maravilhoso. Que ele começa a dar risada, parabeniza o cara, fala, parabéns, essa espécie de atitude que você tem que ter, sabe? Então, dá a entender, na verdade, que o cara ele fica até meio assim, né? Porque fala, pô, eu acabei de ameaçar o cara, né? Fala assim, ó, posso te mandar embora a qualquer momento, e o cara reage assim. Então é engraçado isso, né? Mas por quê? Uma companhia de investimentos chamada PK Lasseter usa esse apartamento para atrair novos executivos. Vou trabalhar no mercado financeiro, querida. Parece que eu tenho talento para isso. Jack, o que está dizendo? Eu vou ganhar o dobro do que eu ganho agora. E mais uma boa gratificação. É só o começo. E podemos morar neste apartamento sem pagar aluguel, até acharmos o nosso próprio lugar. Você está louco? Eu acho que não. Teremos uma vida melhor e poderemos colocar as crianças na escola particular. A escola da Anne é ótima, Jack. Eu estou falando das melhores escolas do país, Kate. Jack, o que está passando pela sua cabeça? E quanto ao meu emprego? Bom, aqui é Nova York, querida, a capital mundial dos necessitados. Seus clientes de Jersey são 10 vezes menos ridículos que os daqui. Eu não acredito que queira morar de novo na cidade, Jack. Nós mudamos daqui porque não queríamos educar as crianças aqui. Não, aqui é o centro do universo. Se eu vivesse no tempo dos romanos, eu moraria em Roma. E hoje, os Estados Unidos são o Império Romano. E Nova York é Roma. John Lennon disse isso. Jack! Olha, tudo bem. Sabe de uma coisa? Eu estou detectando uma certa tensão aqui. E hoje, supostamente, devia ser um dia feliz. Quer saber? Eu não preciso disso. Eu não preciso morar aqui. Esqueça. Tudo bem, eu irei de carro para o trabalho. O trânsito. Mas tanto para ir como para voltar levarão 1h30. São 3 horas todos os dias. Quando vai ver as crianças? Kate, você não está me entendendo. Eu estou falando de uma vida perfeita, de uma vida boa. Tudo o que sonhamos quando éramos jovens, tudo mesmo. Você mesma disse que a vida nos fez algumas surpresas e nos sacrificamos. Portanto, agora podemos retomar o nosso caminho. Eu posso, Kate. Eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso, como homem, por todos nós. Por favor, pense nisso, só por um segundo. Adeus, restaurantes ruins. Adeus, cupons de desconto. Chega de tirar neve com pá. Então arranje uma máquina de retirar neve, Jack. Não arranje uma carreira nova sem ao menos me dizer. E não tire a Anne da escola que ela adora. Não tire a gente da casa onde formamos uma família. Mas você não entende, eu estou falando de nós. Finalmente teremos uma vida que muitas pessoas invejam. Oh, Jack. Acredite, eles já nos invejam. E é claro, ele conseguiu emprego, dá a entender. Tanto que tem uma cena dele mostrando para a esposa um grande, gente, um apartamento enorme em Nova York, chiquérrimo. Ele mostrando para a esposa o apartamento, porque a empresa dá um dos apartamentos para o funcionário. Negócio assim, não é tipo, você pode ficar morando num dos apartamentos da empresa. Então,
Ele tenta explicar pra ela, só que ela não gosta, né? A gente tem uma rotina, a nossa filha tem uns amigos, nós temos os nossos amigos. Eu quero envelhecer nessa casa. Ela até chora, ela fala que tinha um sonho de envelhecer naquela casa com ele, de ter uma vida que fosse até eles ficarem bem velhinhos, né? Aquela coisa assim, só que ele fala pra ela assim, tudo bem, então a gente não precisa ficar nesse apartamento. Eu vou dormir em casa. Aí ela falando, e o trânsito, você vai ficar... Eu achei engraçada a discussão, porque eu lembrei desse debate que tem, né? Desse negócio da jornada, 6x1, né? Ela fala pra ele assim, pro Jack, fala, mas é 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, você vai ficar 3 horas todo dia no trânsito. E aí eu lembrei de tanta gente, na verdade, que fica várias horas no trânsito, né? Só meu filho ficava mais de 1 hora todo dia pra poder chegar no emprego, né? Então muita gente passa por isso, e para ele isso daí é um absurdo, né? Essa realidade de você ficar tanto tempo no trânsito, né? Então ele fala, só que os dois não chegam em ponto nenhum. Quando eles chegam em casa, ela até fala para ele assim, olha, eu não quero mudar a nossa vida, eu não quero mudar a rotina da nossa filha, eu não quero sair daqui dessa casa, mas eu amo tanto você, eu quero estar contigo. Então não importa, se você quer isso pra você, a vida que você quer, não importa, a gente vai. E ela acaba aceitando, sabe? Só que ele também tá refletindo sobre essa questão toda aí, porque já tá pro final do filme, isso daí. Ele tá contente, tem um dia que ela acorda de manhã, ele tá brincando com a menina, e a menininha, essa cena, gente, é linda. Várias vezes nesse filme eu me emocionei, sabe? O momento que ele tá brincando com a filha, na neve, lá correndo, pega-pega, ele brinca, abraça ela fala, nossa, eu sabia que você ia voltar, né? Que bom que você voltou, né? Então ele tá ali confortável, ali tem um momento onde ele entende tudo, ele começa realmente a apreciar o cotidiano, a vida dele, e a pegar a roupa normal no guarda-roupa, falar, hoje eu vou usar as roupas comuns. Né? Então, ele no começo você vê que ele tá com pullover, né, de gravata, né? Só que ele justamente quando ele tá confortável com a situação, e a filha até reconhece ele, fala, ai, você voltou, pai. Aí é quando, é claro, as coisas vão mudar no filme, né? E é aí que as pessoas costumam ficar assim, falar assim, não pode ser e tal. Porque o que acontece? Ele tá lá com o cotidiano dele, ele vai, numa noite dessa, ele vai no mercadinho, e quando ele chega no mercadinho para comprar sal, ele encontra o Cash, né, que é o anjo, tá no balcão atendendo. E quando ele olha, ele fica desesperado. Ele fala assim, você não vai tirar de mim, né, você não pode fazer isso comigo. Você não vai me tirar dessa vida agora, a minha vida não é bagunça para vocês ficarem alterando dessa maneira. Aí o Cash, né, é até interessante essa cena que o Cash tá atendendo uma menina que tá dando troco pra ela, e a menina também age com um certo racismo em relação a ele. Então o filme também quer discutir essas questões, visivelmente. E o Cash fala pra ele, olha só, Jack, uma amostra é uma amostra, né? Você teve só o sabor do que seria. Não é pra ser, né? Não tem jeito, você vai ser como é. Eu expliquei pra você que era só uma amostra. E ele volta para casa, sabe? Essa despedida é uma despedida muito melancólica, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Que a hora que ele for dormir, que ele vai tudo mudar de novo na vida dele. Então ele beija o bebê, né? Que é um bebê muito fofo, gente, ele é muito fofo, muito lindo, muito esperto, visivelmente, né? Beija a filhinha também. E é uma cena muito bonita essa da filha, né? Todas as cenas com as crianças são legais. Ela pergunta pra ele assim, já é de manhã. Ele fala, não, volte a dormir. E você vê que a criança tem uma tranquilidade tão grande nesse momento que volta a dormir tranquilamente, né? E quando ele volta pra esposa, né, ela tá acordada, tá no quarto, ele fala pra ela assim, olha, eu quero que você faça uma promessa pra mim, não esquece da gente. Eu imploro pra você, senão vai ser como se nada tivesse acontecido. Aí ela fica até preocupada, fala assim, como assim? Você tá bem? O que tá acontecendo? Não, tô bem. Mas eu quero que você prometa pra mim que você vai guardar tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente passou dentro do seu coração de alguma maneira. É claro que não tem como ela recordar essa espécie de coisa, que né, na verdade é uma espécie de realidade paralela que ele tá vivendo ali, né? Mas ele tá muito triste, e essa noite ele passa sentado olhando pra ela. Vai passear com a cachorra, né, que ele no começo ficava tão bravo com isso, só que agora ele tá fazendo isso até feliz, né? Ele sente
vai sentir falta disso, sabe? Desse cotidiano, dessa espécie de coisa que ele faz diariamente. Ele já tá confortável com isso. Ele vai passar essa noite sentado, né, no quarto, olhando para a esposa, porque ele sabe o que vai acontecer quando ele dormir. E exatamente, quando ele dorme, ele já acorda naquela cama confortável, né? Naqueles lençóis incríveis, naquele lindo apartamento, e o telefone tá tocando, né? E tá o porteiro lá ligando para ele, falando: ó, o senhor tem visita, posso mandar subir? E ele falou: tá bom, ok, né? Mas meio desentendido com a nova realidade que ele estava vivendo. E aí, quando ele abre a porta, tá aquela linda mulher, né, que ele se despediu, né? Afinal, é a mesma noite ainda, né? Tudo isso que aconteceu no filme aconteceu naquela noite de Natal, né? Naquela noite, naquela véspera de Natal. Então ela abre ali, né, aquela cena clássica dela, ela abre o sobretudo, tá com uma linda lingerie, e ele tá olhando pra ela assim, né? Você vê que ele já tá se comportando, inclusive, como um homem casado, que não tá com intenção de trair a esposa, né? E ele vê aquela mulher linda, maravilhosa, né? E fala assim: olha, que noite que é essa? É noite de Natal? Não é possível, né? O que tá acontecendo? E ele sai correndo, né, e tal, e vai descobrir, né, claro, né, que as coisas já estão de uma outra maneira, né? Ele, por exemplo, ele vai tentar procurar na casa, né, na casa que eles viviam na outra realidade, se a Kate estava lá, a Kate não está, né? Então ele vai vendo que nada mais é o que era, né? Aquilo ali foi o vislumbre de uma outra realidade. E quando ele é chamado também no escritório, porque ele está atrasado para tudo. Na manhã seguinte, quando ele é chamado no escritório, porque tinha vários compromissos, ele cancelou o jantar com uma tia dele para poder viajar para Aspen, para poder fazer uma negociação. Essa gente não tem vida, né? É impressionante, né? O que eles não têm, eles trabalham o tempo todo, né? Como é que eles trabalham tanto, tem tanta grana e não tem tempo para si mesmo, né? Se tem uma coisa que para se refletir aqui é o quanto o capitalismo adoece as pessoas mentalmente, né? Faz com que as pessoas não tenham vida, né? Mas aí ligam para ele do escritório: onde é que você tá? A reunião já começou, tá todo mundo aqui no dia de Natal, né? No dia de Natal. Aí ele chega lá daquele jeito, não tá com aquelas roupas elegantes, o pessoal até estranha. E ele fala para esse cara que ele ficava lá falando: pô, tu quer voltar pra família, né? Que é o Alan Mintz, né? Ele fala assim: olha, eu sei que dentro de você tem uma pessoa que resolveria essa situação. Você tem o tino para poder ser chefe aqui, né? Você tem segurança. Tem que ele acaba indo para a reunião e fala tudo isso pro Mintz, e fala: ok, então vou fazer o que é necessário fazer. Eu vou então para Aspen, vou ter essa reunião com esse cara importantíssimo, porque aquele negócio que iriam fazer, que a firma ia ganhar muita grana, estava dando errado. Ele fala que vai lá convencer um cara importante, o chefão, para negociar com a empresa deles, e depois ia ficar esquiando sozinho, totalmente sozinho, né? Você vê que ele tem aquela reflexão que aquela vida que ele, né, ele voltando para a vida dele, não é mais o que ele quer, né? Que ele já estava se sentindo de outra maneira. Quando ele está indo ali para o aeroporto com o motorista, justamente para poder fazer essa viagem, ele faz uma ligação e tenta descobrir o endereço, né? Que ele tinha até jogado no lixo, né? Da Kate. E aí consegue, né, pelo telefone, endereço direitinho, e aparece lá, né? Esse momento é um momento assim que você fala: ué, cara, né? Vamos ver no que vai dar, né? E aí ele chega lá, ele vê um local assim que está sendo esvaziado, tem muitas caixas, tem uma mulher lá estressadíssima, que é uma assistente ali, né? Ali falando assim: leve com muito cuidado esse objeto, porque é um objeto caríssimo, esse também e tal. E tá lá os carregadores ali carregando o caminhão. É uma pessoa que tá de mudança. Ele pede licença, né? A mina até confunde ele pela roupa com, sei lá, com um dos caras que trabalhasse naquela empresa de transporte, e fala: o que você quer? Aí ele fala: eu quero falar com a Kate, né? Aí ela grita lá, chama Kate. E olha, essa personagem é maravilhosa no filme, porque ela aparece por pouquíssimo tempo, essa assistente, mas ela é tão antipática que nem a gente vai com a cara dela. O jeito como ela trata, ou a Kate nessa realidade é uma pessoa muito diferente, né? Fiquei com essa impressão. Ou essa assistente também tá muito amarga ali, também tá trabalhando no dia de Natal, né? Aí a Kate aparece lá toda elegante, né? E fala pra ele: Jack, você apareceu, pensei que você nem iria aparecer, né?
Aí a assistente tá lá tentando arrumar uma vaga no voo lá, que parece que os voos estão sendo cancelados. Tem uma breve discussão lá. Aí ela pergunta pra assistente, a Kate, fala, onde é que tá aquela caixa do Jack, que tá escrito Jack? Aí ela falou que escreveu na caixa, olha só, gente, coisas para o Exército da Salvação, né? Já tava mandando lá pra doações, né? Então, seja lá o que ela tivesse para entregar para ele, já ia inclusive pros pobres já, né? Aí a assistente reclama, mas vai lá, ajuda, consegue localizar a caixa. E a caixa, gente, é a caixa das recordações que ficou com ela quando ele viajou pela primeira vez para Londres, né? E ela fala assim, olha, aqui são só as coisas que você deixou comigo, eu quero te entregar porque eu tô indo para Paris, né? A minha empresa agora arrumou um cargo importantíssimo para mim e eu tô indo para lá, então, beleza, obrigada por você ter vindo, né? Pegue suas coisas. E aí ele fala pra ela assim, você é casada? Ela fala, não sou casada, né? Aí ele fala, ué, você não é uma advogada pro bono? Ela dá risada, né? Então você vê que ela é uma pessoa muito, muito, muito diferente, né? E aí ela meio que já vai dispensando ele, né? Ele fala assim pra ela assim, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí ela fala, desculpa, Jack, eu tô ocupado, eu tenho que pegar o voo, não tenho tempo. E já vai dando as costas pra ele, falando com outras pessoas e ele fica ali parado, segurando a caixa na mão. Quando ele chega pro carro, ele fala pro motorista pra ir pra casa, né? É pra casa, o motorista fala, o senhor vai perder o seu voo, né? Aí ele fala, não, vamos pra casa. E aí ele vai olhar as coisas que tem na caixa, né? Tem livros, tem perfume, as coisas que ele deixou, né? Fotos dos dois, né? Então é muito triste, né, esse momento, né? E ele toma uma decisão, né? Ele pega o carro, corre pro aeroporto, é uma cena clássica de filme, né? Esse negócio do aeroporto, ele para o carrão dele lá, um policial tá, o senhor não pode parar o carro aqui, e sai correndo ali para a parte do embarque e ele encontra ela. Quando ele encontra ela, ele fala o nome dela, né, bem alto, Kate, por favor, não vá nesse voo, né? Dá até para fazer música com isso, né? Aí ela para assim e fala, Jack, né, ela pede licença, sai da fila, fala, Jack, tudo bem? O que foi? O que você tá fazendo aqui? Aí ela fala assim, você quer perdão a isso? Você quer que eu te perdoe, né? Ela continua e fala assim, eu fiquei muito magoada na época, mas a vida continuou, Jack, eu tô bem agora, né? Eu tô indo seguir um outro rumo da minha carreira, né? Pode seguir com a sua vida, Jack. Aí ele pega, fica parado, congela novamente e ela volta pra fila. E quando ela volta pra fila, ele começa a falar as coisas que ele viveu. Ele fala pra ela assim, olha, nós temos uma filha, é uma filha maravilhosa, ela toca violino, ela é inteligente, ela é muito esperta, nosso filho tem os seus olhos, né? E começa a falar de todas as coisas dessa realidade que ele viveu, sabe? Falar da casa, falar, a casa que a gente tem é quase nossa, em Nova Jersey, a gente quase pagou todas as parcelas, e ela fica escutando aquilo, e é muito comovente, sabe? Como que, na verdade, talvez isso fosse a realidade, né? Que ela queria ter caso ele não tivesse uma outra vida, né? Não tivesse terminado com ela. Então você vê que ele fala pra ela assim, ela vai se aproximando e ele fala pra ela assim, pô, vamos pelo menos tomar um café pra gente conversar. Só isso, sabe? Então ela cede, dá a entender que ela, claro, perdeu o voo. E o filme, ele termina assim, desta maneira. Os dois sentados, conversando, tomando café. Claro que é um final aberto. Eu penso que ele é um final cheio de possibilidades, porque nada ali foi cancelado necessariamente. Eles podem ter ainda essa vida, eles podem ter uma vida em família, eles são pessoas diferentes devido às coisas que eles já viveram, né? Até porque nessa corrida, né, de você ser uma pessoa de sucesso, às vezes você muda a tua personalidade, só que eu acho que tem possibilidade de eles terem um futuro, se não igual, pelo menos com algumas coisas ali. Ou então, como ele mesmo disse, de repente cada um ir viver a sua vida, né? Então é muito interessante esse final, porque diferente de Felicidade Não Se Compra, né? Que é aquele final incrível, né? Onde as pessoas todas da cidade se reúnem para salvar o personagem, né? E ele está numa vida familiar, ele está muito feliz, o anjo ganha suas asas. Eu não vou contar o filme para você, mas é um filme que vale muito a pena. O pessoal considera um filme natalino muito famoso. Diferente de Felicidade Não Se Compra, eu acho esse filme cheio de possibilidades. Ele tem um futuro que pode acontecer. Não necessariamente os dois não ficaram juntos.
Ao contrário, eu acho que conforme ele vai revelando para ela essas coisas que ele viveu, aquele negócio de eu escolho você, ele até repete o que ela fala para ele, eu escolho você, escolho o nosso amor. Eu acho que ela resolveu repensar, talvez, né? Quem sabe, talvez, continuasse sendo uma mulher de sucesso, não necessariamente ela seria uma advogada pro bono, mas ela ter uma vida em conjunto com ele, né? Então, essa mostra, né? Esse e se desse filme é muito bonito, é muito bonito. E a gente fica de coração partido, né? Porque a gente tem as crianças, tem a rotina, tem todas aquelas lembranças que ainda não aconteceram, mas elas podem acontecer, né? Então é isso, sabe? Gosto muito desse filme, gente. É um filme emocionante de coração. Algumas pessoas podem achar que ele é piegas. Tudo bem. Então eu sou piegas, eu gosto de coisas piegas. Ele é um filme lindo. Eu gosto de filmes assim, desta maneira. Tem tido uma enxurrada de filmes de Natal que são tão quase que uma formulinha, né, que eles têm aí de filmes de romances, encontros e desencontros, que é meio até que infla, né, essas plataformas de streaming, né? Então filmes de Natal bons mesmo não são muito fáceis. Filmes bons de Natal mesmo, assim, é o que a gente guarda na memória, né, com carinho. E eu acho que este filme aqui é um ótimo filme natalino. Se você estiver querendo assistir uma coisa legal ali, você tá lá, né, às vezes a pessoa tá em família, mas você tá sozinho, só quer assistir um filme legal. Eu acho que vale a pena, se você não conhece, você assistir Um Homem de Família. E se você conhece, reassistir, né? É muito bom ter uma tradição assim de assistir um filme legal no Natal. Como eu disse, aqui em casa normalmente é Senhor dos Anéis, né? Mas a gente gosta também muito de filmes natalinos. Quero saber a sua opinião. O que você acha desse filme? Se você gosta desse filme, o que você acha dele em relação a outros filmes natalinos também? Recomendem aqui nos comentários filmes natalinos, filmes que se passam no Natal. Vou gostar de saber. Eu sei que tem muitas coisas que o pessoal coloca, até Duro de Matar e por aí vai, né? Fico aqui então aguardando a sua opinião. Quero agradecer você ter ficado até o final desse vídeo. Quero pedir com carinho aqui novamente o seu like, a sua inscrição, o seu hype, né? Clica no hypar aí no seu celular. E apoio também para o nosso projeto, tá? Os links estão logo aqui abaixo na descrição. É só você clicar aqui, ó, links do Masmorra. Vão estar todos os nossos projetos e apoio. Se você puder apoiar financeiramente o nosso projeto, eu agradeço muito. Quero deixar um beijo muito carinhoso e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.